24 horas ao vivaço. Essa é a sua Gabriela FM, a rádio que toca você. São quase 15 anos. Eu sou guia de turismo, estou a passeio aqui em Ilhéus, gostei muito da cidade. A Gabriela, eu acho que ela identifica muito com a cidade de Ilhéus. A Gabriela foi escrito no final dos anos 50, depois que papai tinha voltado de Moscou, onde ele participou daquele grande congresso em que o Khrushchev revelou os crimes do Stalin. Isso para ele foi um grande golpe. Foi aí que ele não saiu do Partido Comunista, mas avisou ao partido que ele ia se dedicar a escrever. E o primeiro livro que ele escreveu foi Gabriela. O perfume de cravo enchia o quarto. Um calor vinha do corpo de Gabriela, envolvia Nassib, queimava-lhe a pele, o luar morria na cama. Num sussurro entre beijos, a voz de Gabriela agonizava. Moço bonito. Pela primeira vez na literatura de Jorge Amado, ele solta a mão em determinados ingredientes para transformar essa história numa narrativa muito mais interessante para quem ler também. A história ela é muito mais picante, né? A história de amor de Gabriela e Nassib, ela ganha muito, né? Em sensualidade que ele não havia usado, né, com tanta intensidade anteriormente. Ele diz que antes de Gabriela ele escrevia em preto e branco. Depois de Gabriela que ele passa a escrever colorido. O livro já era um sucesso editorial desde seu lançamento em 1958. Manuel Bandeira diz e chega a declarar de público que é pelas mãos de Gabriela que Jorge Amado entra para a Academia Brasileira de Letras. Havia um ar de prosperidade em toda parte, um vertiginoso crescimento. Abriam-se ruas, nasciam jardins, construíam-se casas, sobrados, palacetes. Transformaram-se não apenas a cidade, os portos, as vilas e os povoados. Modificaram-se também os costumes, evoluíram os homens. O principal aspecto, eu acho, do romance Gabriela Cravo e Canela é exatamente a mudança de poder. Os coronéis do Cacau, que até então mandavam de uma forma absoluta na região, perdem o poder político para as mãos da nova força econômica que agora domina a região, que são os exportadores, são os compradores de cacau. Por isso que o livro, inclusive, é até chamado de O Ocaso dos Coronéis. Quando chega na década de 70 e se acredita, segundo as pesquisas, que muito em virtude da questão da ditadura militar, esse enfoque muda. Ele começa a ser escamoteado e muda-se o foco de interesse do romance, tanto para a Gabriela quanto para o seu envolvimento amoroso com o Nassib. O que eu acho que faz diferença da novela Gabriela para o livro Gabriela é que o livro Gabriela não é um livro erótico sobre uma mulher erótica. É um livro sobre uma cidade, sobre política, sobre uma mulher erótica e eu acho que sobre todo um contexto social que na novela foi jogado para segundo plano. Quando da adaptação de 75, já existia também um projeto de turismo para a Bahia. Então, o que a Bahia, o que a mulher baiana precisava representar? Anterior a isso, as mulheres alisavam muito mais os cabelos e a mulher mestiça e a mulher negra não eram tão visualizadas. Vejamos essa Gabriela que representava em 62. Então, o que a gente tem a partir de Sônia Braga? Uma imagem que vai se criar de mulher baiana e de mulher brasileira que precisava
talvez eu coloco aqui muito restritamente, vender a imagem da Bahia e uma imagem do Brasil, representar. A interferência dessas adaptações, tanto da televisiva quanto da cinematográfica, são fundamentais nessa questão da imagem, de criar a imagem. Espera aí, Mar. Como é seu nome? Gabriela. Eu já trabalhei no mercado de artesanato, que os turistas estrangeiros chegavam lá, Gabriela, o pessoal me conhece bastante como Gabriela, me chamam bastante de Gabriela. Eles já vêm com a mente que Gabriela é o quê? Morena, de cabelo grande, bastante simpática, entendeu? Eles têm bastante... Olha assim para uma morena que tem os sorrisos largos, já chamam logo de Gabriela. Olha, eu acredito que tenha sido na década de 80, né? Quando começou-se a dar maior ênfase ao turismo, justamente quando o cacau começou a cair. Então foi nessa época que... E também quando passou a novela Gabriela, que fez muito sucesso, trouxe muitos turistas para Ilhéus, então foi década de 80. E os personagens estiveram aqui, houve uma grande recepção a esses personagens. Sônia Braga esteve aqui na época. Quando começou essa exploração turística, começou com esse mote, com essa ideia de Jorge Amado e Gabriela, que continua até hoje e cada vez mais forte. Para ser eleita Gabriela, tinha que ter os seguintes critérios de cabelos longos, morena. Os produtores da Revista Terra vieram em busca de uma pessoa que tivesse as características de Gabriela, e aí começou também por isso, por eu ser a Gabriela. Gabriela, Nassib, hoje o Kibe de Nassib, né, tudo que reporte a Gabriela e que seja um motivo de atração turística pode ser considerado um patrimônio imaterial. Nós escolhemos o nome Gabriela porque nós somos da cidade de Gabriela, né? Aí tem o quibe do Nassib e não tinha uma acarajé da Gabriela, como acarajé é uma comida turismo, aí nós botamos o nome do nosso acarajé da Gabriela. O pessoal procura também muito saber onde a Gabriela, né, está enterrada, se tem filhos, se tem descendentes, se tem netos. O verdadeiro nome de Gabriela se chamava-se Maria de Lourdes. Era casada com o dono do restaurante famoso aqui, o Bar Vesúvio. O Bar Vesúvio foi inaugurado em 1910, quando na década de 40, o turco, um libanês, vamos dizer assim, né, que a gente chama todo mundo de turco, mas na realidade era libanês, o seu Emílio Maron, comprou o bar quando se casou com Dona Lourdes, e as pessoas se associaram que aqui era a casa de Nassib e Gabriela em função do romance de Gabriela Cravo Canela. De fato, de realidade, morou o turco aqui, o Emílio, e Dona Lourdes, que era uma grande quituteira. Falar de Dona Lourdes Maron, até que me emociona realmente. Era uma senhora assim, tipo, vamos dizer, uma cabocla. Ela era bem morena, os cabelos lisos, ela vivia com os cabelos presos, amarrados, forte, para não dizer gorda, né? Mas era uma pessoa de uma simpatia imensa. Quando meu noivado, foi ela que fez o meu bolo, e eu deixei rolar a imaginação dela. Ela não tinha esse tipo de pessoa atirada, dessa pessoa, como ele fala, dengosa, sensual, tá entendendo? Eu não veia ela como esse tipo de pessoa que ele descreve no livro. O personagem Gabriela é absolutamente erótico.
E talvez isso seja um dos elementos de sucesso dele, porque mostra como uma mulher pode ser erótica sem ser prostituta, numa época em que era assim. Eu não acredito que ela tenha sido isso. Em Ilhéus tinha um restaurante, um bar de um árabe que se casou com a cozinheira dele. No caso, Maron com a dona Lourdes. Mas isso não é a história de Gabriela. Então ele se ofendeu, disse que papai fez da mulher dele uma prostituta, que traiu, mas não era, entendeu? E uma vez o Jorge Medawar, que era um jornalista de Ilhéus, foi lá no bar entrevistar, querendo saber, e foi corrido a bala. O papai não era uma pessoa de construir, era uma pessoa de inspiração. Isso significa inspirar em e não copiar uma pessoa. Sabarreto, um historiador aqui muito amigo de Jorge Amado, né? Ele dizia que a Jorge Amado se aproveita para escrever Gabriela de 3 histórias. Né? Uma poderia ser a história do velho Maron com Dona Lourdes. Outra que ele considera assim, muito mais próxima da realidade de Gabriela com Nassib, seria um português que tinha um barco no centro da cidade e que tinha uma negra que trabalhava para ele, uma negra chamada Agapita. E o terceiro caso que teria inspirado Jorge Amado, a Sabarreto não se lembra exatamente o nome das pessoas, mas diz que existia também um outro comerciante, até uma pessoa um pouco mais velha, que também tinha uma empregada que trabalhava, né, para ele, era um tipo de bar, um armazém, uma coisa assim. Então que Jorge Amado pegou essas 3 histórias, misturou, aí deu Gabriela, né? Eu vou responder com a frase que ele usava quando lhe perguntavam isso. A personagem Gabriela é o povo brasileiro. O povo brasileiro em termos de sofrimento, de luta pela vida, de alegria ao mesmo tempo. Isso. Acho bom demais. Mulher, quando ela chega no pedaço, ela arrasa. O que tu tá fazendo aí? Homem, tu já me Já sim, porque tu devia estar na cozinha me ajudando. E não aqui de trololó com o povo. É o que tu tá fazendo aqui? Eu nada não, senhor. Ah, nada. Não tá deu pensando tempo. que eu sou besta. Pensa que eu sou idiota. Não, senhor. Pensa que eu não vi você com esse sujeito aqui querendo empinar pipa. Quem, eu? Como é seu nome? Limpo. E o senhor veio de onde, senhor? Ah, de BH. Ah, é mineiro. E onde é que Mineiro tá? come quieto. Mineiro come quieto o quê? Mineiro nem come terrão de vaca. E onde tá a sua mulher, senhor? Ah, largou a mulher lá. E aí vem pra aqui querendo empinar pipa com a minha mulher. Mas sobre esse assunto,